Fala pessoal, Marcelo, papo de sardinha. Gostaria de um pouco de contar a minha história no mercado financeiro, como tudo começou em 2005 e como eu perdi tudo em 2008. Deixa um like, compartilhe, ajuda a fortalecer o canal, deixa um comentário, me siga no Instagram. Eu tenho colocado os stories bacanas do meu dia. E em 2005, eu ainda era CLT, eu conheci o mercado financeiro. Não tinha conhecimento, não tinha a menor ideia de como era, e aí eu comecei, lógico, comecei a operar em 2020 no day trade, mas na época eu comecei e iniciei no mercado de ações, comprando e vendendo ações, e foi um período que tudo que você comprava dava resultado. Tudo que você fazia, ele dava resultado. Então, todas as ações que eu comprava, eu comprava e vendia com resultado. Comprava e vendia com resultado. Era fantástico. Foi um período sensacional. Passou 2005 com ganho, passou 2006 com ganho, passou 2007 com ganho, e na época a gente não tinha a informação do YouTube como tem hoje. Hoje tem conteúdo de tudo quanto é canto. Na época a gente tinha muito chat, tinha uma DVFN, tinha um outro chat da internet que os caras criavam para poder, era um fórum de bate-papo, né? Para poder, não tinha nem WhatsApp na época, se eu não me engano, não tinha Telegram, não tinha nada. E na época a gente tinha a informação crua, a informação básica da história. Então não tinha estudo nenhum sobre o assunto, sobre mercado financeiro, eu já era formado, mas sobre mercado era zero informação. E aí foi um período de ganho, um período de tudo que você fazia dava certo, e isso acaba sendo acabou sendo muito prejudicial para mim. Quando chegou o final de 2007, todos os chats, todos os fóruns que eu pertencia, eles falavam de uma possível crise que aconteceria em 2008, e eu obviamente ignorei, porque como eu era muito menino, muito garoto no mercado financeiro, eu achei que aquilo era uma pura especulação. Eu falei, os caras estão querendo jogar o preço para baixo para depois comprar minhas ações e pronto. Aí eu ignorei. Passou um bom período, passou tipo uns final de 2007 para até mais de 2005 mais ou menos. Eu lembro como se fosse hoje. Eu estava num treinamento na empresa que eu trabalhava, e esse treinamento, e na época, volto a dizer, a gente não tinha WhatsApp, não tinha informação. Antes de eu sair de casa, eu acessei meu computador e aí os fóruns diziam o seguinte: vendam suas ações porque estourou uma crise nos Estados Unidos. Todos os fóruns, todos os chats diziam que era para vender, e eu ignorei, e eu simplesmente tinha ganho uma grana. Foi o período de 2005 até 2008, meados de 2008, uma grana muito boa. Eu já me achava o cara do mercado, mas eu não tinha entendimento nenhum. E aí eu lembro que aí de manhã eu olhei, antes de sair para trabalhar, olhei o mercado, olhei os chats, né? O mercado não tinha aberto ainda, olhei os chats, olhei os fóruns, aí eles todos diziam: vendam porque estourou uma crise nos Estados Unidos, vendam porque todo o mercado mundial vai dar problema, enfim. E eu ignorei. Eu falei, os caras estão especulando. Cara, não deu outro. Aí nesse dia eu saí para um treinamento,
tinha uma grana. E aí o treinamento acabou 5 horas da tarde, era próximo da empresa onde eu trabalhava. Eu resolvi passar na empresa antes de eu pegar o trânsito todinho para ir para casa. Chegando em casa, cheguei no trabalho, voltei, 5 horas acabou, o treinamento era próximo do trabalho. Cheguei no trabalho, fui atualizar minhas demandas. Quando eu olhei para as minhas ações, meu dinheiro tinha derretido. Toda a grana que eu tinha investido foi pro ralo, foi pro buraco. Sobrou tipo R$1.000. Naquele dia tinha tido o circuit break. O que é circuit break? Parada do mercado, onde o mercado para por 30 minutos, por uma crise, para o mercado respirar, para o mercado se acalmar. Então teve nesse dia vários circuit break. Eu não tinha chão, eu não tinha o que dizer sobre aquele dia. E aí eu fui para casa, peguei um longo trânsito, tentando ouvir as notícias, olhando os jornais, ouvindo os jornais, o que estava acontecendo. Aí falaram sobre a crise do subprime. O que foi a crise do subprime? Foi a crise que acabou com todo o meu ganho que eu tinha naquele período de 2005 a 2008. O mercado imobiliário nos Estados Unidos, ele tinha uma facilidade na compra de crédito, na aquisição de crédito, e principalmente na aquisição de crédito imobiliário. Havia um risco iminente, que era o risco da inadimplência. Era o risco imenso de uma bolha imobiliária acontecer. E aí, só para vocês entenderem um pouco da crise, e isso é legal para vocês aprenderem, eu aprendi muito nesse período, a demanda era muito grande, então o preço dos imóveis na época nos Estados Unidos, elas saltaram 120%, 125%. E aí todo mundo ia lá, sem nenhuma análise, sem nenhum risco, sem nenhuma análise de crédito, e pegava o empréstimo e comprava o imóvel. Então, ou seja, chegava lá um cara que não tinha condições de comprar aquele imóvel e comprava aquele imóvel dos sonhos dele, sem nenhum score o suficiente para aquilo. Não sei se eu estou conseguindo ser claro. Ou seja, por exemplo, o cara... Vou dar um exemplo hipotético. Digamos que o cara tem um salário de R$2.000. O cara comprometia R$1.000 desse salário para comprar o imóvel porque o crédito liberava na época. Essa crise, tem até um filme chamado A Grande Aposta, eu sugiro que vocês vejam, filme sensacional. Ele relata muito bem que é um cara que apostou contra a crise e ficou bilionário. Ele, enquanto todos compravam ações, ele vendia. Esse cara ficou bilionário. Muito interessante ver esse filme, A Grande Aposta. Sugestão de filme para vocês verem. Então essa crise ela era uma crise, lógico, eu não tinha a menor capacidade de avaliar uma crise dessa, mas era uma crise previsível se você analisar hoje friamente. Estou falando isso porque hoje eu tenho muita experiência em ações, muita experiência em swing trade, é uma parte que eu domino muito bem, que é desde 2005 até o presente momento. Aí o que aconteceu? Em 2009 eu não operei, eu fiquei 2008 e 2009 sem operar. E quando eu fui olhar o mercado, eu fui acompanhar o histórico das minhas ações, ela praticamente não voltaram ao valor, a maioria não voltou ao valor, mas algumas sim. E aí, grande aprendizado nesse período.
não ignorar as informações, as notícias. Hoje, por exemplo, fala-se em recessão nos Estados Unidos. Cara, isso é sério demais. Todo dia eu olho para minhas ações acordo pela manhã e olho para minhas ações e falo, e eu ouço antes como tá os Estados Unidos. Os Estados Unidos dominam a economia mundial. O que acontecer lá, o reflexo ele é mundial. Então foi uma experiência que eu aprendi muito, mas que hoje eu não cometeria. Se houver qualquer indício de crise, eu vendo as minhas ações e espero um pouco mais para comprar ela mais barato. Todas as minhas posições, como sempre hoje, ela tem um nível de preço, um nível de stop. Essa é a minha história. Bom, só para resumir, em 2009 eu voltei a operar no mercado de ações, menos alavancado, com menos ganhos, porque não estava tão bom quanto 2005 a 2008, mas de lá para cá eu não parei mais, sempre operei mercado de ações, fundos imobiliários. Então eu tenho uma história muito longa. O day trade que ele é mais recente, o day trade do derivativo foi um pouco mais recente, mas é uma história que eu aprendi muito, que foi muito, como é que eu vou dizer, de grande aprendizado nesse mercado. Deixa um like, compartilhe, ajuda a fortalecer o canal, faça um comentário, teria satisfação imensa em responder. Se quiser me seguir, me siga lá no Instagram, sempre faço stories, sempre estou fazendo umas lives interessantes, alguma coisa que agregue para que nos ajude. O objetivo sempre é contribuir com todo e com todos. Beleza? Fui!